Graças a Deus. Que Deus venha abençoar a todos que me assiste nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que privilégio grande de poder chegar aqui e falar da bênção, da graça, da bondade do Senhor Jesus Cristo para conosco. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando das bênçãos do Senhor. Se por acaso tem alguma coisa que impede você de desfrutar da graça, da paz, do amor do Senhor Jesus Cristo, conte com as minhas orações. Graças a Deus, eu te desejo saúde, bênção e paz, como também uma vida fortificada na fé. Eu desejo que você seja uma pessoa fortificada na fé, crescido espiritualmente, capaz de enfrentar todas as lutas as quais é mister que surgem em nossa caminhada. Estou aqui para trazer uma palavra para você. Eu espero que esta palavra possa te fortalecer, trazer ânimo também para você, fazer você ver um pouco mais de quem é você, do amor do Senhor, que está sobre nós e também em nós, a graça dele. Somos para louvor dele. Calcule comigo a grandeza do significado que nós somos para louvor do Senhor. Significa que o Senhor se agrada de nós. Sim, fomos feitos para isso. Efésios capítulo 1, o apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo escreve assim, no capítulo 1 de Efésios, graças a Deus, ele diz, verso 5 a seguir, ele diz que o Senhor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Ele mesmo, para Ele só, segundo o beneplácito da vontade dEle. E Ele nos fez, verso 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Aí continua dizendo, em quem temos a redenção. Ali eu fui redimido. Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo de congregar, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Graças a Deus. Então, nós fomos feitos para isso, para louvor do Senhor. E também, Ele fez abundar toda esta graça em nós, com toda a sabedoria e prudência também. Significa que somos sábios no Senhor. E somos prudentes também. Significa também que nisso Ele está descobrindo o mistério da vontade dEle, segundo aquilo que Ele propôs nele próprio.
eu não vejo outra coisa a não ser falar com você. Um dia o Senhor propôs em si em congregar todos os povos que a Ele se achega, crendo na morte dele na cruz, recebendo Ele como Salvador. Todos estes estão congregados no Senhor Jesus Cristo. Este é um dos mistérios que a Igreja de Cristo é. Ele congregou tanto judeu como gentil. Hoje eu não vejo diferença. Quando eu estava no ismo, eu via. Inclusive fazíamos muitas contas, colocávamos Deus separado de um e do outro e de tudo mais. Mas com a morte dele, todos foram comprados. E todos os que se achegam a ele por meio de Cristo, por meio da fé no Senhor, é salvo. Aleluia! Ainda o grande apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14. Ele diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, toda a família do céu e da terra, judeu, gentil, chinês, japonês, americano, brasileiro, de qualquer país da América, do céu também, e também toda a família toma esse nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Significa que dentro de você existe uma fé sobressaliente, acima, que te faz ver que você foi comprado, que você luta por um reino, você luta por algo que está dentro de você. Olha só, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E ainda diz mais, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, no amor do Senhor, este grande amor de Cristo, este amor ultrapassa a irmandade aos meus irmãos. E este amor também inunda os que me cercam. Eu sou para louvor dele. Você é para louvor dele. Significa também, não posso deixar de crer desta maneira. Eu penso e tenho certeza disso. Significa que você louva a Deus. E quando você louva a Deus, você contagia. Precisamos contagiar o mundo com Cristo. O mundo precisa ser contagiado pela graça do Senhor. Isto depende de você. Você foi feito para louvor dele. As pessoas precisam ser contagiadas pela graça do Senhor. E esta incumbência está em você. Continua. Isso é fundados em amor, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, isso é de Cristo, do amor dele. A altura, a largura, o comprimento do amor de Cristo e a profundidade do amor de Cristo, e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A
Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, Paulo adverte e diz que nós, compreendendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Senhor, nós também podemos ser cheios da plenitude de Deus. Ah, que gozo que é estar perto de uma irmã cheia da plenitude de Deus. Ah, eu acredito que pessoas incrédulas verão Deus na vida desta irmã que é cheia da plenitude de Deus, não pode ser de outra maneira. Ah, eu acredito que pessoas, ainda que não se convertam, porque tem o seu coração duro, mas vê Deus numa pessoa, num irmão, num jovem, numa moça, que é cheia da plenitude de Deus. É impossível que não veja. Agora, o converter é outra coisa. Isto é outra obra, depende da graça do Senhor. Mas vamos então mais um pouco. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, ele ainda faz mais abundantemente. Aquele Senhor que é poderoso, o nosso Rei, né? Para fazer mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer mais abundantemente. Sim, tudo que eu estou falando aqui é uma vida cristã. É testemunho, é louvor, você é para louvor do Senhor, para a glória do Senhor. Mas Ele é poderoso para fazer mais abundante, segundo o poder que opera em você. E agora? O poder não está no Senhor? Mas agora Paulo diz que ele faz abundante estas coisas para, segundo, mais abundante além daquilo que pensamos ou pedimos, além daquilo que você ora, além daquilo que você pensa, segundo o poder que está em você. A esse, ao Senhor, glória na igreja, glória, graças a Deus, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. Não existe a geração branista, que agora Cristo é brana, não. A Jesus Cristo, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Então, quando isso operar em você, quando você deixar, claro, isso só é alcançado por meio de uma vida de louvor, de amor, de respeito, de sofrimento, de oração, de graça do Senhor. Isto é alcançado não ambicionando as coisas altas, mas acomodando as humildes. Isto é alcançado segundo o poder que opera em você, que Ele depositou em você algo. E aí? Agora vamos focar a partir de nós ao mundo. O mundo chora, o mundo geme, o mundo sofre, as famílias estão aí, longe de Cristo. E nós que fomos chamados, muitas vezes estamos divididos, fracos, com pensamentos facciosos, cheio de si mesmo, nunca esvaziamos a nós mesmos, nunca levamos as cargas uns dos outros, não procuramos saber como estão os outros. É lamentável. É lamentável. Jesus Cristo, quando fazia a sua jornada ministerial na terra, jornada esta ministerial que está hoje
em mim e em você. Jesus Cristo, quando fazia esta jornada ministerial, em diversos lugares dos evangelhos que conta sobre Jesus, diz que quando ele via a multidão, ou ele via um enfermo, ou ele via um aleijado, ou ele via um pobre, um manco, a Bíblia narra que Jesus movia-se de íntima compaixão. Eu me lembro quantas vezes ao domingo eu ia à igreja, bem vestido, roupas bonitas, cortava a volta das pessoas que estavam nas calçadas, falando besteira. Eles estavam na calçada, com os seus modos de vida longe de Deus, e eu me achava um grande crente, um grande fariseu eu era. Sem nunca ler na Bíblia, nem nunca parar para entender a largura, o comprimento, a grandeza, a profundidade do amor de Deus, a altura do amor de Deus, como também nunca me esforcei em crer nos evangelhos. Simplesmente eu, para mim, estava no tempo de Brana, era o que Brana dizia nos seus livretos, dos quais eu me desdobrei de dentro para fora. Eu fiz o melhor ali e nunca alcancei Cristo ali. Eu fiz o melhor ali e nunca alcancei Cristo ali. Mas um dia, pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu senti uma dor bem forte no meu peito. Eu pensei que eu estava infartando. O fôlego me faltou. O coração acelerou alto e forte, em muitos batimentos por minuto. Durou cerca de uns 10 minutos. Quando eu passei aquela fase, aquele momento ruim, eu estava sozinho, trabalhando num comércio que eu tinha, um dia de muita chuva, chovia, eu estava sentado. Quando passou, me veio uma tristeza tão grande, um desânimo tão grande, um sentimento de perca de tudo, que eu estava deixando tudo ali. Não adiantava lutar. Me veio, passou por segundos muitas coisas na cabeça, que era inútil muito trabalhar. Se dali a pouco eu poderia ir embora sem ao menos poder despedir de minhas filhas, meu neto, minha esposa e das pessoas que eu amo. E aquilo começou a voltar outras vezes. Até que um dia eu peguei a Bíblia, Eclesiastes 12 veio a mim e disse: Filho meu, atenta, não há limites para fazer livros. Nessas alturas, desde 87, eu me lembro, eu trabalhei 10 anos. Eu entrei em 86 numa padaria aqui em Londrina, Padaria Olímpia, ficava na rua Souza Naves, esquina com a Goiás. Eu saí de lá em 96. Eu entrei em 86, eu saí de lá em 96. Eu fiquei 10 anos trabalhando à noite, entrando 11 horas e saindo às 6 da manhã. Tínhamos intervalo lá de madrugada e eu, toda noite, uma mensagem, uma literatura. Depois, em 96, quando eu saí, eu casei em 92, eu já tinha menina,
menina aí com 4, 5 anos, minha filha. Não estava, era mais nova ainda, tinha uns 2 anos. Eu entrei num condomínio em 96, porteiro de condomínio, e eu tinha tempo, porque não precisava fazer pão, fabricar o pão, assar. Você ficava só ali cuidando da entrada e do portão da garagem. E quando dava meia-noite para frente, todos estavam dormindo, raramente entrava alguém. Todas as noites eu começava a ler meia-noite, 0 hora, 11h40. Eu ia até a hora que as vistas deixavam, 4, 5 horas da madrugada. Teve noite de eu ler as 70 semanas, a série, as 3, de uma noitada só. Os selos, primeiro antigo de Goiânia, os amarelinhos, eu li 4 vezes. Depois vieram o preto. O preto eu li 3 vezes. Depois veio outros vermelhinhos, eu li outras vezes. E nunca estava satisfeito. Nunca, nunca. Porque ali os livretos me faziam ver Brana. Não me deixava me achegar a Cristo. Os livretos me levavam a Brana. Me tirava de Cristo. O Cristo para mim hoje era Brana. E a Bíblia diz aqui, disse agora há pouco, que em todas as gerações é Jesus Cristo. E quando a palavra veio, Eclesiastes 12, não há limite para fazer livro, muito estudar é enfado da carne. De tudo o que tu tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Começaram a chegar os plágios, o juízo começou a vir, Deus mostrando, fazendo ver a verdade. E graças a Deus eu fui liberto. E eu vou contar para vocês. Quando eu tomei a decisão de que eu estava deixando o ismo, me veio uma paz interior tão grande. Por um lado me bateu uma preocupação, um medo, sabe? Eu tinha um medo de perder as pessoas que estavam comigo. Me veio um medo de um lado, mas de outro. Depois de feito, tomada a decisão, me veio uma paz, me saiu um peso da costa. Eu abracei o Senhor Jesus Cristo e Ele, com o seu fardo leve, pôs as suas mãos sobre mim. Sabe o que aconteceu? Eu contei das dores no peito, achava que era um problema cardíaco. Inclusive eu gastei naquela época com exames. Não tinha nada. Nada, 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 nada. Nunca havia tido antes e nem estava tendo naqueles dias, em 21. A partir da decisão me veio a cura física e a cura espiritual. Aleluia! Então depois que a cura veio, eu pude anunciar o Cristo vivo às pessoas. Hoje eu estou aqui para anunciar a grandeza, a profundidade, a largura e a altura do amor do Senhor. Vamos para só uma coisinha do amor do Senhor. Aqui em Lucas, no capítulo 3, eu quero deixar para vocês o médico Lucas. Escreve o amor de Cristo assim. Lucas capítulo 17, verso 11 a seguir, diz que Jesus, o ministério dele terreno foi 3 anos e meio. Terreno em corpo. Mas ele saiu daquele corpo para habitar num corpo maior de pessoas. Um corpo de pessoas. Quando veio em Pentecoste, ele deixa aquele corpo e vem em outro corpo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, mas habita em você. Se naquele corpo ele tinha este amor, que eu vou ler, esta graça,
Nós que somos aquele corpo hoje, nós que somos aquele corpo, é impossível não termos então também. Concorda comigo? Vamos ler Lucas 17:11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia. Ele indo a Jerusalém, ele achou por bem passar no meio de Samaria e no meio da Galiléia. Tem o porquê disso, sim, claro. Ele poderia ter tomado a outra estrada. E aí, ele indo para Jerusalém, o verso 12 diz: ele entrou numa aldeia. E naquela aldeia saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Porque os leprosos não podiam se aproximar das pessoas sãs. Era no mínimo 30 metros de distância. Mais que isso não podia. Dos sãos. Os leprosos não. Então eles pararam de longe. E ele, o Senhor, vendo-os, disse-lhes. Disse assim, verso 13 primeiro. E esses leprosos levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A uns 30 metros de distância, eles diziam: Jesus, os 10 leprosos, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles indo ficaram limpos. Olha que Jesus primeiro não limpou e disse para eles ir. Jesus não disse nada. Vocês estão limpos. Jesus não disse nada. Só disse: vai mostrar-te ao sacerdote. Vão lá. E pela fé eles foram. E quando eles iam, ficaram limpos. Porque para mostrar ao sacerdote, eles tinham que estar limpos. Não poderia chegar ao sacerdote cheio de lepra. Então, irmãos, eles agiram com fé. Eles agiram, eles receberam, a palavra de Jesus com fé e foram, com lepra ainda. E aconteceu que depois que eles estão indo, com lepra ainda, então eles ficaram limpos. Aqui eu aprendo lição. Para mim, que já sou um crente de muitos anos já. Às vezes você vai, porque Cristo mandou, Jesus mandou, vai. Você vai receber o que ele prometeu. Eles receberam quando ia. Outros talvez poderiam receber quando chegassem lá. Então não duvide do Senhor Jesus Cristo, nem da sua palavra. E um deles, vendo que estava são, um deles, dos 10, voltou glorificando a Deus em alta voz. Como eu disse, nós fomos feitos para louvor do Senhor. Eu acredito que a graça do Senhor alcançou este um. E ele voltou, glorificando a Deus. Não conta o texto, não diz que foram lá diante do sacerdote, como foi, se chegaram lá ou não. Diz que eles ficaram limpos, ali indo ainda, e um resolveu voltar. Ai, que lição, hein? Quando algo do Senhor acontece comigo, acontece com você, volte-se primeiramente a Deus e agradeça a Ele. Aconteceu um milagre, aí volte-se a Deus agora e agradeça a Ele. Ah, aconteceu bênção, irmão Paulo Sérgio. Oh, glória a Deus, eu estou feliz com você. Claro que eu estou.
Então vamos voltar e agradecer a Deus. Depois nós vamos lá no sacerdote apresentar. Primeiro agradecer ao Senhor. Mateus 6 cumpre-se aqui também. Primeiro reino de Deus. Esse um voltou. E quando a Bíblia diz, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele não voltou caladinho, não. Quietinho, não. Ele voltou glorificando a Deus. Louvado seja Deus, porque Jesus me curou. Louvado seja Deus, porque eu recebi a graça pelas mãos de Jesus, a cura pelas mãos de Jesus, em alta voz. Por isso eu uso aqui o canal para pregar a palavra. Eu espero que esta palavra inunda o seu coração nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, neste dia. No momento em que você assistir aí, seja dia de chuva ou dia de sol, seja aqui ou seja longe daqui, eu espero que a presença do Senhor esteja aí na sua porta, batendo, e você abra o coração e Jesus vai entrar. E diz que ele voltou e caiu-se aos seus pés de Jesus, com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. Né? Este samaritano. Quando fazemos diferença das pessoas. Mas o evangelho não era só para os judeus? Não dizem aí? Por que esse samaritano agora recebeu e foi curado? E agora não dizem aí, os livretos de Brana não diz, o evangelho é só para os gentios, Deus veio para um povo gentil, mas e o judeu não se salva não? Claro que se salva. Efésios diz que ele derrubou a parede da separação que estava no meio. Ali pelo capítulo 2 de Efésios. E dos dois povos fez um. Uma igreja só. Uma igreja do Senhor, lavada no sangue do Cordeiro. Se o judeu crer, ele é salvo. Este samaritano caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra. É assim que adoramos ao Senhor, agradecendo. E aí? E você, hein? Já agradeceu ao Senhor? Já? Que bom, né? Vamos continuar agradecendo. Nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor. As pessoas do passado viveram e agradecia a Deus antes do sacrifício do Calvário. Irmãos, depois do sacrifício do Calvário é outra história, é maior, agora já foi feito, agora tu já foste comprado. Uma vez era promessa que tu seria comprado, eles já agradeciam, o judeu do passado. Abraão buscava e andou ali em uma terra e buscava uma cidade cujo artifício e construtor era Deus. Agora Paulo vem e diz que a nossa cidadania está no céu. Eu habito neste lugar, o homem interior meu. E nós temos muito mais motivo para agradecer, porque somos depois do Calvário, depois do sacrifício, depois de Isaías 53, que prometia que o Messias viria e nos curaria e nos salvaria pelas pisaduras dele. Agora nós vivemos depois do acontecido. Louvemos ao Senhor e vamos ser fortes e receber a graça e passar para as pessoas. E ele caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Que lição ao judeu da época, hein? Que lição ao judeu da época. E respondendo, Jesus disse, quando Jesus vê aquela cena, aquele homem, aquele samaritano, com o rosto em terra, prostrado diante dele, agradecendo pela cura, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Cadê os 9?
Cadê os outros que foram salvos também, hein? Cadê você, meu amigo, meu irmão, que também é abençoado por Jesus? Onde está você, hein? Quantas vezes você nunca agradeceu a Deus? Quantas vezes você passa, faz que não vê? Quantas vezes você passa aí, faz de conta que tá nem aí? Esse leproso teve uma coisa melhor ainda que lhe aconteceu. Vamos ver qual foi? Respondendo Jesus, quando Jesus faz a pergunta, não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Quantas bênçãos você tem recebido? Você não divulga, não fala do amor do Senhor. Quantas vezes Jesus abençoa a sua casa, sua família, o seu pão? Você não adora a Deus. Você não honra a Deus. E aí? Você não está sendo para louvor do Senhor. Sinto muito em dizer isso. Então Jesus disse: só voltou este estrangeiro? E aí Jesus lança uma palavra para ele assim. E disse-lhe: levanta-te, porque estava prostrado. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Ele saiu dali salvo. Os outros 9 saíram dali curados apenas, não salvos. Tu recebeu uma bênção. Amém, graças a Deus, é bom isso, eu quero que aconteça bênção aí com você. Mas eu quero mais ainda, eu quero que tu seja salvo. E para tu ser salvo, tu tem que fazer como esse estrangeiro que chega aos pés de Jesus e se prostra. O que é melhor, ser curado de uma lepra ou ser salvo? As duas coisas são boas. Com este aconteceu as duas coisas. Eu quero isso. Eu quero que para você seja as duas coisas. Eu não quero só bênção. E você, a alma no final, ir para o inferno? Que é isso? Então faça como fez esse leproso estrangeiro. Se prostra aos pés de Jesus, depois de ter recebido a bênção de Jesus, ele volta agradecendo. Agradeça a Jesus agora. Jesus diz: a tua fé te salvou. Estás salvo, estás salvo, estás livre da condenação. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Ah, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Pessoa que me assiste, seja você de onde for. Eu peço que você reconheça que se você alcançou alguma coisa de Jesus, você foi feito para louvor do nome do Senhor. Seja grato a Jesus, seja grato. Não seja ingrato. Receba o meu amor por você, por meio da oração. Se não conhece o meu Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Bíblia, aceite-o nesta hora. Dê um passo e permita que ele venha ser o seu Senhor. E dali em diante, ele vai te mostrar um caminho mais excelente. Oremos. Pai Celestial, obrigado por estas palavras. Obrigado pelos que me assistem agora e os que vão assistir depois. Dê a eles a cura, a bênção e a paz. Recebam Jesus aí. Recebam a graça do Senhor, o amor do Senhor. Ó meu Deus, dê a todos a bênção. Fica conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fiquem todos com Deus.
Shalom. Está encerrado em nome do Senhor.